1 Coríntios capítulo 13. Quero que vocês segurem o meu microfone mais alto, eu quero forçar muito a garganta. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 13, verso 1. É bom adorar. Irmão Branda disse que cantar é orar duas vezes. Quando você canta o hino que fala com Jesus, adorando mesmo em espírito e em verdade, você está orando. Ora duas vezes. E além disso, você tem não essas orações costumeiras antigas, né? E pedir tantas coisas, mas uma oração você faz com revelação e com entendimento, né? 1 Coríntios 13, verso 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse a caridade, seria como metal que soa, como sine que tine. Tem uma revelação muito profunda aqui. Ainda que falava as línguas dos homens, os homens teólogos, o sistema, ainda que falasse dos homens, a língua dos homens, ainda que falasse a língua dos anjos, não é essa língua enrolada aí, a língua de Paulo, de Irineu, de Martim, de Columba, a língua da estatura do varão perfeito, a língua dos anjos, veja, mas se não tivesse a caridade, nada disso adiantaria. Você vai ver que depois refere o dom de língua, né? Dos homens e dos anjos não tivesse a caridade, seria como metal que soa e como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todo o mistério, se tivesse o dom de profecia, reprofetizar, e conhecesse o mistério, todos os mistérios, conhecimento do mistério, e não tivesse a caridade, que é o amor divino, que é Cristo, que é a pedra de coroa, que é a vinda da pedra, a descida da pedra, isso não adiantaria nada, não vai diferir de nada. Veja bem, e conhecesse todo o mistério, toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse a caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, que é esse amor divino, não ensoberbece, não se porta com indecência. Preste bem atenção, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não julga com a injustiça, mas julga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecia, serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho o enigma, por fotografia, você vê por esse enigma, mas então veremos face a face. Nós estamos vendo por revelação, por fotografia, aí ó, pode deixar lá. Aí Paulo diz assim, ó, pode deixar aí, ele diz assim, porque agora vemos por um espelho, você está vendo um espelho aí, em enigma, mas então veremos face a face.
Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Como Ele é, nós vamos ver com nossos olhos. Amém? Pode se sentar. Agora nós vemos esse enigma, que é a vinda do Senhor, como um espelho. Você contempla o rosto de alguém no espelho, é uma fotografia, mas nós conheceremos face a face. Eu não vejo isto como um sinal, eu vejo como ele se revelando, até que chega aquele dia de você contemplar quem você tem o maior desejo em toda a sua vida de servir, que é o Senhor Jesus Cristo. E essa deve ser a pessoa desejada em toda a nossa vida, toda a nossa vida. Tudo encerra em Jesus, no Senhor Jesus Cristo. Mombrana diz, se você lê a Bíblia e não vê Jesus Cristo ali, volta e lê de novo, porque Ele se encontra em todos os lugares, Ele está escondido, mas nos últimos dias foi prometido que Ele se revelasse no nosso meio, como um espelho, como um enigma, foi revelado um espelho, mas através da revelação desse enigma, mas um dia você vê Ele fisicamente. Glória a Deus, como você é, você verá. Então o processo de perfeição dessa pedra de coroa, até que chega a essa pedra de coroa, ele vem de um processo. Mombrana fala sobre ele se manifestar como um relâmpago que clareia aonde você está, então está clareando como um dia. Então, isso aconteceu com Abraão. Ele apareceu para Abraão de várias formas. Ele falou com Abraão de várias formas. Mas nesses últimos dias, ele falaria através do Filho. Veja bem. Então, de 2000 anos para cá, ele só fala através do Filho. Primeiro Filho do homem, depois Filho de Deus, agora Filho do homem, depois Filho de Davi. Mas sendo o mesmo Cristo, o mesmo Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Como está em São Lucas 17, verso 23. E nos perdoa da tempo, né? Nos traz essa a tomar água. Ele diz assim: e diz voão, ele aqui, ou ele ali, não vades, nem sigais, porque como um relâmpago que ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade. Então ele vem desde a primeira vinda nas eras, como um relâmpago, iluminando. Cada era Jesus Cristo, já na sua vinda, na sua segunda vinda. Veja bem, porque aquilo já estava falando da segunda vinda. O próprio discípulos, em São Mateus 24, estava ali com Jesus, mas fazendo pergunta da segunda vinda. Quando ele viria? Que sinal haveria do tempo do fim e da sua vinda? E ele mostrou várias escrituras, como teve o seu cumprimento no longo dos tempos passados. Veja, como guerra, rumores de guerra, terremotos em vários lugares. Isto veio acontecendo, veio iluminando o caminho. Veja bem, até que chegasse o nosso dia, que a coisa seria manifesta, que era um segredo que estava escondido, que daria a se revelar nos nossos dias, dando sinal, Sodoma e Gomorra, e como os magros, vindo do Oriente, guiado por um sinal,
uma estrela, mostrando como um sinal que o Messias estava na terra. Nos dias da sua primeira vinda, nós temos vários sinais no céu, como um sinal que ele está na terra. Glória a Deus, aleluia. O irmão Brana, pregando uma mensagem, ele diz que a mensagem da introdução do Messias, há 2000 anos atrás, durou 6 meses. A mensagem da introdução do Messias. Ele veio ali na beira do Jordão, João Batista, ele ia introduzir o Messias. E o povo se reuniu, ele disse, dentro de 6 meses, o Messias foi introduzido e até o rio, ou seja, o lugar aonde Jesus foi batizado, secou, que era 2 pontos da pregação de João. Quando as pessoas iam num lugar, não encontrasse ninguém, eles iam no outro, lá estava o povo reunido em torno de João. Veja, mas em 6 meses, o mensageiro, o precursor, introduziu o Messias e até o lugar onde eles foram batizados secou. E João saiu fora de cena, foi preso, logo foi decapitado, e Jesus foi para o deserto, depois de ser tentado ali por 40 dias, e quando ele voltou, começou a juntar os seus discípulos, e começou devagarzinho, o povo já estava perdendo o sentido daquele movimento, porque desapareceu de uma hora para outra, ninguém percebeu, desde aquele último culto do batismo de Jesus, quando João disse, é bom que ele cresça e que eu diminua, naquele momento João desapareceu, mas Jesus também desapareceu. Depois de 40 dias, é que ele começou a chamar os seus discípulos, e com isso, com a perseguição, com a força daqueles religiosos, as pessoas foi vindo devagar, mas o Messias já tinha sido introduzido. E o irmão Brana diz, praticamente poucas pessoas, ele diz que 6 pessoas viu a introdução do Messias, que foi Zacarias, Isabel, José e Maria, Ana e Simeão, que representava Cristo e a igreja, até mesmo os apóstolos, depois da ressurreição, não estavam entendendo o que tinha acontecido. Foi tão simples, tão humilde, veja, que passou por cima de suas cabeças, até os discípulos no caminho de Emaús, depois estava ali caminhando, conversando sobre o assunto, dizendo, olha, veja o que é que aconteceu, nós pensávamos que era ele que ia redimir Israel, e hoje já faz uns dias, 3 dias, que ele foi morto, e mesmo que ele estava tendo uma notícia, das mulheres que foram aos sepulcros, e estava afirmando que ele tinha ressuscitado, e mais nada. Olha, veja, quando ele apareceu para eles de uma outra forma, veja, ao ponto que eles não reconheceram, ele apareceu para eles como um viajante, um peregrino, e começou a fazer perguntas para eles, dizer, olha, o que é que vocês estão conversando? Que assunto é esse? Ah, você não sabe? Você é um peregrino? Não sabe o que tem acontecido aqui, em Israel, em Jerusalém? Ele diz, quais? Ele diz, acerca de Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obra, que hoje já é o 3º dia, e que ele foi morto, que eles mataram, crucificaram, e Jesus começou a chamar eles de virginersas, nerços, e tarde de coração, para crer em tudo que os profetas disseram, e começou por Moisés, e veio trazendo a abertura da palavra, mostrando a manifestação dele, que ele deveria padecer,
que aquilo tudo deveria acontecer. E eles teve uma jornada, um período grande durante o dia, que foi no entardecer do dia, quando ele foi partir o pão. Eles deram a oportunidade para ele, por gostar tanto dele falar da palavra, eles deram a oportunidade para ele partir o pão. Quando ele partiu o pão, ele foi reconhecido no partir do pão, e ele desapareceu, e ali eles saíram correndo e anunciando que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Agora, isso é uma história passada, mas e hoje? Cadê o precursor do Messias? Como João Batista, precursor a primeira vinda, quando aquela luz, quando o Mombrana batizava a 17ª pessoa no Rio Rai, que aquela mesma coluna de fogo que desceu lá no batismo de Jesus e disse: como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, a sua mensagem propulsará a minha segunda vinda. Aleluia! Esse mesmo ser sobrenatural, que tem olho, que tem nariz, que tem barba escura, que tem uma peruca branca. E Apocalipse capítulo 1 diz: como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, era Jesus. Era Jesus conversando com Mombrana. Veja, a minha primeira vinda, a sua mensagem propulsará a minha segunda vinda. Aleluia! Aleluia! Uns caíram, um ouviu uma voz. Veja, mas tem uma coisa: nós, cá no final, depois de 50 anos, nós vimos que era o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Nós não erramos o alvo. Glória a Deus! Esse povão para trás aí viu o irmão Brana. Ele disse: seria o precursor. Mas cadê o precursado? Seria o William Soto? Seria um homem o precursado? Não, ele veio, tirou fotografia, ele veio. Aleluia! A coluna de fogo era ele, e é ele ainda. Jesus veio, o profeta foi, como João Batista foi, como Isaac entregou Rebeca, ou seja, Eliezer entregou Rebeca para Isaac, saiu de cena, ficou a história. Hoje nós temos a história do precursor da segunda vinda, que é o irmão Brana. Aí você pega as mensagens, porque a mensagem, ela continua, porque foi a ordem, a tua mensagem, sua mensagem. Isso quer dizer, a sua mensagem vai explicar a segunda vinda. Veja, então, o único ser que nós temos, uns livrinhos, para explicar a segunda vinda. Se você não crê no profeta como verdadeiro, passou por alto. Ninguém percebeu, o mensageiro já foi embora. Cadê o precursor? O que ele fez? Ele já apontou? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Sim, já aconteceu, já é escolha. Está na mensagem, qual é a atração sobre a montanha? 152, ele diz, é história, já passou. Aí diz, mas e aí? Nós não subimos? Nós não subimos, nós subimos. Nós estávamos num nível baixo, e hoje nós estamos num nível alto. Aleluia! Nós subimos. Eu não fui arrebatado. O que é que o irmão Brown disse que o rapto é? O rapto é uma revelação. Parágrafo 34 da mensagem, o rapto. Se o rapto é uma revelação, eu tenho a revelação. Eu estou dentro do rapto. Glória a Deus. Pronto. Irmão, isso acaba com as dificuldades. Dá para alegrar, dá para esquecer. Glória a Deus. Esqueça. Glória a Deus. Dá para esquecer tudo.
conversas, conversinha, telefone, isto, alguém falou isso é um diabo. Depois que orei pelo um irmão, o diabo não gostou. Veio em cima. Conversa. É hora de nós caímos em contradição por conversa, pressão de espíritos. Mas agora, com esta revelação, você reconcilia qualquer situação sua. Glória a Deus! Qualquer situação, você reconcilia na hora, porque ele é o sacerdote. É o seu sacerdote, é o meu sacerdote. Mas cadê ele? Mas cadê a sua teofania? Você está vendo ela? A Bíblia diz que você não tem uma teofania. Ele criou nós a imagem dele. Como é que você vê a imagem dele? Esse homem, a imagem animal. Ele é um ser sobrenatural. E você é revelado pela palavra, pelo mensageiro. O mensageiro já veio e deixou a mensagem, proclamou a segunda vinda. E nós estamos aqui alegres, felizes. Aleluia! Ah, mas nós não foi. Mas você quer ir para onde? Os mansos herdarão a terra. Para onde? Ele tem um lugar para esconder você, para limpar essa terra. Mas os mansos herdarão a terra. Nós fomos criados para viver aqui. Nós viveremos aqui. Aleluia! O que é céu? É a atmosfera. Você cria o seu céu, sua atmosfera. Glória a Deus. Mas eu quero pegar a mensagem tão importante. Eu gostei desses assuntos aqui. Mombrana diz assim: glória a Deus. Glória a Jesus. 173, poder de transformação. Ele diz: veja, o grande São Paulo, em 1 Coríntios, ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, veja, teofânicos, anjos. Agora, vocês, quer que alguém que queira se basear nisso, como sendo a evidência do Espírito Santo, Paulo diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse a caridade. Eu meditando sobre isso, falei: gente, mas isso tem uma profundidade. Isso é algo sublime. Língua dos homens e dos anjos. Qual foi a linguagem de cada mensageiro? De cada anjo? Foi 7 anjos. Que forma a estatura do varão perfeito para vir a pedra de coroa, que é a caridade. Você pode ter todas estatura do varão perfeito, até chegar no amor fraternal, mas se não tiver a caridade, não completou o quadro. Veja, aí ele segue: como todos vocês têm aqui entre vocês, nada seria, está vendo? Você pode falar em língua, em qualquer palavra, um pregador pode tomar esta palavra e sair e pregá-lo. Isso está envolto a pregador, a pregar, anunciar essa palavra. Essa palavra crescerá, mas o pregador poderia ser hipócrita, ele próprio. E a palavra, está vendo? Mas a verdadeira criatura viva de Deus toma todo propósito. A palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai. Se acrescentar alguma outra coisa a isso, você tem uma planta pervertida. Veja bem, quero pegar mais pontos dessa mensagem para trás. Poder de Deus para transformar.
Glória a Deus, aleluia. Ele diz assim: agora verificamos que esse sujeito, se referindo a Satanás, encontrou Eva no jardim do Éden, esta jovem que não conhecia pecado. Veja, que coisa! Isso nos leva a uma vigilância, porque novamente, ele encontra você sem saber o que é pecado. Pecado é incredulidade. Veja, por isso, você sempre tem que estar atento. Pecado é incredulidade. Ele encontra você sem consciência do pecado. Você está numa posição sem consciência do que é pecado. Beber não é pecado, fumar não é o pecado, é atributo do pecado. Veja, pecado é incredulidade. Então nós estamos na mesma posição, no retorno ao jardim do Éden, e você se encontra sem consciência do pecado. Veja, eu creio que você está entendendo a forma que eu estou tentando levar para vocês. Não conhecia o que era a sua nudez. Eva não sabia o resultado da sua nudez. Quando ela ficou sabendo por que o mundo, as mulheres, descobriu os resultados da nudez, a consequência que traz, quando descobre os resultados. Mas quando nós somos orientados pelo Espírito, as consequências que traz, veja, Eva, ela era inocente. Você não pode ser uma pessoa inocente. Veja, tão inocente, seja simples como uma pomba, prudente como uma serpente. Hoje nós temos a palavra de Deus que traz a nós um despertamento, tanto dos acontecimentos como da vida presente, traz a consciência. Então Eva não sabia resultados de estar nu, ela estava nua no jardim do Éden e não tinha consciência da consequência. Quando ela descobriu a sua nudez e os resultados que trazia, então foi quando veio a queda. Veja, quando veio a queda. E isso é a mesma coisa. As mulheres no mundo sabem do que pode causar a sua nudez. Por isso que elas provocam lá no mundo. Elas sabem o resultado que traz, não tem o temor de Deus, então sabe dos resultados que possa trazer ao provocar o adultério, a cobiça. Veja, isso tudo são obras trazidas pelo inimigo, mas a mensagem veio para abrir a palavra, revelar o mistério tanto de Deus como do inimigo. Veja bem, isso é uma realidade. Agora isso atinge cada um que tem que ser. Você não pode hoje ser apenas uma pessoa inocentada, você tem que ser orientada. Veja, você não pode a determinado ambiente que você não pode descobrir, porque há um espírito ali. Há um espírito. Há um espírito nas salas de jogos, há um espírito num boate, há um espírito num clubes. Veja bem, há um espírito ali. Veja, que quando você descobre, como Nelly Sandra descobriu, ali, eu peguei isso aqui, parece que saiu fora um pouquinho do assunto, mas não saiu. O Espírito Santo está aqui trabalhando nessa noite. Glória a Deus. Se você ficar inocente, está na mesma mensagem. Bom, Bruno era assim. Ele pregava sobre a manifestação do Messias. Ele despertava aqui, ele corrigia aqui.
Ele trazia pontos para ajudar cada um de nós. Veja, então, Eva não sabia o resultado, ela não sabia que estava nua. E o que o causou quando ela descobriu? Quando ela descobriu, despertou a consciência, e ela teve que contar para o marido, e aí o irmão Brana fala que nasceu 2 filhos. Aí o irmão Brana diz assim, que uma mulher que ficou com um homem de manhã e outro à tarde, um de cor e um branco, e nasceu 2 filhos, um branco e um de cor. E a mulher queria obrigar o homem a zelar dos 2 como filho. Veja bem, então isso foi o resultado da descoberta, que Eva descobriu que estava nua. Quando ela descobriu, trouxe esses resultados, a queda completa. Agora, Deus tem nos revelado a sua palavra, e você entra num clima de ovelha, inocente, simples, e a palavra de Deus vem, seja simples como a pomba, mas prudente como uma serpente. Não vou ficar nisso, eu estou dando só uns toquinhos. O Espírito está levando assim, está levando aqui, levando ali, levando aqui, levando ali. Essa madrugada, quando eu acordei, aí o Espírito Santo veio trabalhar comigo, 3 folhas de caderno, 3 folhas. Eu pensei assim, gente, que coisa, né? Mas eu não quero me prender meu tempo com 3 folhas de caderno. Eu quero que esse pontinho desperte a vocês. Quero que desperte. Esse pequeno pontinho desperte a você. E dizer uma coisa, quando você é homem, você nunca pensa que você tem uma liberdade de andar de bermuda, sem camisa, no meio das irmãs, no meio de irmãos. Olha, nunca descubra isso, nunca tenha essa liberdade. Eu quero dizer para alguns que já sabem de pontos de internet, de algumas rebeldias. Eu pesquiso tudo, isso aí. Entende que essas pessoas não fazem parte desses verdadeiros adoradores, a menos que eles mudem a vida, a menos que ele mude. Eles não fazem parte de um grupo que está lutando para chegar lá. Veja bem, porque os que estão lutando não entram, a menos que vai por uma inocência, vai por uma inocência, descobre por uma inocência. Veja, então eu deixarei isso aqui, mas eu tinha que deixar isso. Mombrana pregando 7 selos, quando ele diz assim, algo importante, vou mudar, parece de assunto, um pouquinho. Eu não sou culpado disto. Eu não sou culpado, alguns são culpados. Eu sou pastor. Mombrana disse assim, logo então uma voz estremeceu por ali, e fez as pedras rolar e disse, a espada do rei. Então eu saí daquilo, a espada do rei. Agora, se eu tivesse dito, uma espada de um rei, mas disse a espada do rei, há somente um rei, e esse é Deus. Ele tem uma espada, que é a sua palavra, através da qual eu vivo, você também vive. Então ajuda-me, ó Deus, veja, estenda o seu santo, ou seja, entenda o seu santo púlpito aqui, com essa santa palavra. Esta é a palavra, amém? Oh, que dia estamos vivendo, grande coisa, vem o mistério, o segredo, a terceira puxada, ali de pé. Quando isso deixou, algo simplesmente chegou para mim e disse, não tema. Agora, eu não vi nenhuma voz, quero que vocês entendam algo aqui, sobre a vinda do Senhor, como ela vem, de maneiras, como ela se manifesta de várias maneiras.
Deus falou com Abraão de várias maneiras. Veja, era Deus falando diversas maneiras. Ele diz assim, veja, ele diz assim, ó, algo, eu não ouvi nenhuma voz, a voz que ele não ouviu nenhuma voz, como se fosse que falasse dentro de mim. A terceira puxada foi algo, foi a vinda do Senhor, foi a abertura da palavra, mas ela chegou a uma certa posição, que o próprio Jesus Cristo entrou no profeta, e a voz que ele estava ouvindo, ele disse, não era uma voz falando, era uma voz dentro de mim. Veja, ele diz, aleluia, chegou para mim e disse, não tema agora. Eu não ouvi nenhuma voz, foi como se falasse dentro de mim. Eu tenho simplesmente a lhe dizer a verdade, exatamente o que aconteceu. Algo me atingiu e disse, não tema, esta é a terceira puxada. Por isso não é um espetáculo público. Como seria um espetáculo público? Para todo mundo saber o que era, se era uma voz que falava com o profeta dentro dele. Veja, agora, aonde essa voz fala hoje? Dentro de você. Dentro de você. Esse é o mistério escondido nessas horas, que cada moça, cada rapaz tem uma voz para se orientar. Quando ele tem a revelação, veja, por isso que você tenta assim, deixar que o Espírito Santo lhe orienta, fale, porque é uma voz que fala dentro de você, que você sente algo falando com você. Glória a Deus, aleluia. Isso é muito sublime para nós nessas horas, saber que Deus, Ele está escondido. Aonde você vai ver Jesus? Ele é uma voz. Ele é uma voz. É uma voz que está dentro de cada um, orientando, falando. Irmão, não tem nada que nós fazemos errado que nós não sentimos. Se não sente, está difícil. Ele não está ali. Mas se Ele está ali, você vai sentir que algo vai falar dentro de você. Glória a Deus. E você nunca seja uma pessoa que não sabe discernir essa voz secreta, porque esta é a obra sendo realizada nessas horas. Glória a Deus. Deus falando ao seu coração, Deus conversando dentro da sua alma. Glória a Deus, aleluia. Assim como Cristo, o Espírito Santo e Cristo e Jesus era um, você agora se torna a sua vinda, a vinda dele está dentro de você. Se ele não tivesse vindo, ele não estava em você. Ele estaria em você, ele estaria em mim, ele estaria lá, não estaria em mim. Mas quando você ouve uma voz dentro de você, é porque ele vem para habitar em você. Aleluia! Esta é a consciência espiritual que nós estamos tendo nesta hora. Glória a Deus. Se alguém dizer assim, mas a vinda do Senhor, uai, o que é que você tem dentro? Eu não vi Jesus, eu não vi com meus olhos, mas o irmão Branham chegou uma hora que ele não ouviu mais a voz falando, ele viu uma voz falando dentro. Nós estamos ouvindo uma voz dentro. Olha, eu digo uma coisa, você blasfema contra o Espírito Santo, contra o Senhor Jesus Cristo, quando você resiste a essa voz silenciosa. Ela está dentro de nós. Há algo
a pregação aqui vem para chamar a sua atenção. É mesmo. É mesmo. Eu estou sendo orientado. Porque nessas horas de trevas sobre a terra, você caminha sem ser contaminado, se você tem essa voz dentro, porque ele conversa com você, ele fala com você, ele te orienta, momentos, dias, horas, ele fala, e você precisa disto. Você nunca deva sentir irritado com correçãozinha, pequeninha. Você mostra o material que está dentro. Quando você sente bem, de ser orientado, de ser ajudado nestas horas tão tremendas que estamos vivendo. Olha, irmão, um certo dia, irmão, uma moça disse para o irmão Brano assim, chamando ele para um ambiente, eu volto lá no lugar, eu estava conversando. Ele disse, eu não vou nesses lugares. Aí ela disse, aonde você adverte? Falou, vem comigo, vou mostrar para você na escola dominical, aonde eu advirto. Aonde eu tenho o meu divertimento, aonde eu tenho os meus lazeres, aonde eu visto as minhas bermudas e fico sem camisa perto das irmãs. Eu vou mostrar para você onde eu divirto. Vou mostrar. É na escola dominical. Aqui você veste decente, irmão. Aqui nós vestimos decente. Quando você está num ambiente e você sente liberdade, não é um bom ambiente. Não é um bom ambiente. Veja, eu digo uma coisa, se você trabalha para cair o nível que nós vem vindo, com seus lazeres, com os ambientes pesados, e precisar do pastor estar batendo sobre isso, você vai ser responsável por isso. Sabe de uma coisa? Eu creio que pode até o irmão estar nos ouvindo. Nós tivemos um clima aqui um certo tempo, e futebol. Um pobre irmão quase morreu para acabar o clima de futebol. Nunca mais levantou o estímulo de futebol. Nunca mais, acabou. Veja, Deus dando um sinal. E eu digo para vocês, o que Deus falou comigo nesta manhã, nesta madrugada, eu rolando na cama, e Deus falando, Deus me cobrando. Veja, eu ia parar a internet para isso. Eu ia parar a internet. Mas não vou parar a internet por isso. Eu vou dar uns pontos pouco, só isso só. Só isso. Ia mostrar para vocês que os banhistas vai ensinar as crianças mais tarde a estar de biquíni. Essas criancinhas, nossa, é uma escolinha, vai estar em biquíni, banhando. Depois, mais tarde, isso vai acostumando. Irmão, acabou o nosso lazer nesse mundo. O nosso lazer é cantar. Nosso lazer é louvar. Nosso lazer é adorar a Deus aqui. Aleluia. Aonde é que você divirte? Aonde é que você sorria? É aqui. É aqui. Aqui é onde eu divirto. É aqui, irmão. Deus abençoa vocês, dá bens financeiros para vocês. Então vocês vigiem. Vocês vigiem. Vocês vigiem o deslize. Deus abençoa de tal maneira. Dá tudo. Não fica orgulhoso. Não fica orgulhosa. Age com humildade. Deus dá porque Ele confia em você. E quer que vocês sejam abençoados. Goze. Mas não deixe que estrague as suas ovelhas. Não deixe que estrague as suas ovelhas. Deus não quer matar um nos lazeres. Ele não matou um irmão nos lazeres para não deixar tristeza. Mas é uma advertência. É uma advertência. Então eu digo,
Depois vocês vai para esses lazeres. Todo mundo, quase todo mundo tem. Mas eu estou falando porque eu estou aqui com 3 folhas de caderno. Eu dormi pouco essa noite. O Espírito Santo me chamou a atenção. Depois vocês estão cantando aqui que o sol vai queimar e todo mundo vai ver o sinal que você esteve em ambiente que uma cristã não deve estar. Eu quero casar vocês virgens. Eu quero fazer bons casamentos de vocês. Vocês, olha, eu digo assim, pessoas que vêm de fora. A igreja não é um espírito de liberação, não. Não é não? Nós somos taxados como igreja rebelde, não é não? Não é não? Você não tem um pastor rebelde, não. Você não tem um pastor mulherengo, não. Não! Não é? Eu não sou isso, não. Eu não sou pastor de conquistar as irmãs, não. Eu trabalho com sinceridade. Eu quero ir no rabo e levar vocês nesse rabo. Aleluia! Vocês que estão me visitando, me perdoem pela expressão. Eu sou pastor. Não tem como. Internet. Deixa essa coisa aí para a internet. Eles não têm, o povo não tem vergonha de colocar as sujeiras na internet. Eu tenho fiscal em tudo, você sabia dessa? Eu tenho fiscal. Não vai sujar nossa adoração, nosso conjunto, para as pessoas não acreditarem em nós lá, irmão. Pelo amor de Deus! Eu quero que as pessoas abram a internet para esse povo, vive a palavra. Esse povo não é hipócrita. Irmão, nós vimos a vinda do Senhor. Nós vimos a vinda do Senhor. Ah, meu Deus! Eu vi a abertura da palavra. Eu vi a terceira puxada. Deus revelou isso para nós. Mas o que é que vai causar isso? Qual é os frutos disso? Irmão, Deus está abençoando vocês. Deus está nos abençoando. O povo de Trinidade, quando Deus abençoa, sabe o que eles fazem? Em vez de gastar em lazer, eles fazem reunião e eles pagam as reuniões. Paga hotel para a gente, paga. Não fica pondo a igreja, não. O povo foi abençoado. Não é lazer. Não vamos promover lazer. Vamos promover festa. Então vamos fazer a festa. Dia 16, 17 e 18 de julho, nós temos uma festa aqui. Então, em vez de investir para a carne, vou investir para o espiritual. Se nem passar na minha mão, não precisa nem saber. Faz igual vocês fez da outra vez. Basta isto. Irmão, nós vimos 7 selos abertos. Eu nasci de novo. Irmão, eu convido vocês para ir para o céu, irmão. Jovem. Não vai na minha casa pegar moça para levar para a sala de jogo. Fico macho. Quero casar essa moça com esse rapaz, se fosse possível, um bom rapaz. Mas esse ambiente não é ambiente de levar ela. Quero casar ela com ele. É um bom rapaz. Ela é uma boa moça. Mas você entra numa iminência de esquecimento dessa fase que nós estamos. E do pastor que vocês têm, que não brinca, que não fica dormindo de botina. Eu não sou Eli, apostatado, que não vejo mais nada, não. Eu vejo. Mas eu espero para falar aqui, porque aqui eu atingo tudo. Eu atingo internet, eu atingo local, eu atingo a minha casa, eu atingo a minha esposa, eu atingo filho. Tudo.
vocês têm que vir para o altar e pedir perdão para o Cordeiro ainda ter graça para perdoar os seus pecados. Nelly Sandra foi só de passar beirando um clube, ela pegou um demônio. Sala de jogos não é lugar de nós levar nossos irmãos. É, pastor Lindomar? Não é. Ora, a igreja não está nisso, é poucos jovens que estão entrando nisso. Vocês que visitam, o meu caráter é esse. Respeita as moças. Se você vem de fora e quer casar com uma moça, não tem importância casar não. Não tem importância casar não, é bom. Você vai casar com boas moças. Boas moças. Mas aqui é esse. Por que nós estamos sendo abençoados? Por quê? Porque Deus é santo. E Deus quer separação do mundo. Nós não tem nada a ver com Sodoma, não! 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 Não tem nada a ver com Sodoma, não! Não! Nós tem a ver com o rapto, nós tem a ver com o arrebatamento, nós tem a ver com o céu! Aleluia! Pai, eu tenho que ser desse tipo, porque eu não quero ter escritório mais. Eu não sou padre. Para a gente ir lá no confessório confessar o pecado e dizer, ó, aí eu falo, ó, faz lá umas Ave Maria e uns Pai Nosso lá, e está tudo bem. Eu não quero escritório para isso, não. O meu escritório é púlpito. Isso aqui é julgamento, é trono de julgamento. Trono de julgamento. É aqui, ó, é aqui. Que é trono de julgamento. Irmão, jovem, eu vi que eu não aguento 3 folhas. 1, 2, 3, 4 e 5 folhas. Sem dormir, meditando, escrevendo. E se eu for fazer aqui? E se eu for ler? Que Deus falou? Se Deus dá uma chácara para você é a sua família, não é para levar a igreja, não. É para você, é a sua família. Porque senão você vai fazer o seu ambiente de clubes. Por que nós não compramos uma chácara ainda? Se nós tivéssemos trabalhado para isso, nós já tínhamos comprado. A igreja entrou dinheiro suficiente, poderia ter administrado, para com as reuniões, comprar uma chácara. Para nós fazer piscina. Vira clubes. Vira clubes. Ninguém dá conta de segurar isso. Segurando do jeito que segura, eu tenho que ficar louco aqui, ó. Eu quando eu tenho que dar uma de brabo, aqui. Mas Deus vai abençoar vocês, se você for humilde por essa mensagem. Vocês vai. Eu estou diante do 7º selo, eu estou diante da Bíblia, eu estou diante de Jesus Cristo, eu estou diante de Jesus Cristo, a fonte da nuvem. Sabe o que é que o... Aleluia! Sabe, eu vou fazer o que o Espírito Santo mandou fazer. O Espírito Santo mandou fazer isso aqui, ó. Em nome de Jesus Cristo, respeite o que nós pregamos. É isso que Ele mandou fazer. É isso que Ele mandou fazer. De joelho. Respeite o que nós pregamos. Glória a Deus. Eu vou fazer o que Ele mandou fazer. Levanta contra isso aqui. Nós vamos fazer sepultamento de lazer. Levanta contra isso aí. Quem mandou fazer foi o Espírito Santo nessa madrugada. E sabe uma coisa? E não tem muita coisa não. A igreja não está cheia de pecado não. São coisinhas. Os irmãos não fez coisa demais não. Você saber dessa. É só um passo. E o Espírito Santo tem tanto ciúme que diz, vai lá e faça isso. Faça isso. A igreja não está em adultério não. Esse lazerzinho que fez, ninguém tem adultério. Ninguém abraçou, ninguém beijou, ninguém fez isso. Não foi não. Eu posso chamar ele, conversar, que não teve. Mas o Espírito Santo mandou fazer isso. E eu estou diante da Bíblia.
Ele mandou fazer isso, porque ele disse, se todo mundo crer, vai ter temor. Vai ter temor. Não, Moisés, pode vir aqui, Moisés, vem cá. Me ajuda aí. Pastor João, o mesmo Espírito que estava no irmão Branham está aqui agora. Está aqui agora. Mensagem Vida Escondida com Cristo. Eu cheguei aqui e quando o irmão Branham faz uma afirmação, eu fiquei assim, porque o irmão Branham, eu vou ler, para confirmar isso aqui. Ele diz assim, parágrafo 33. Aqui há não muito tempo atrás, na cidade de onde eu acabo de vir, do outro lado do rio, Louisville, Kentucky, havia uma jovem moça que foi a uma igreja famosa lá. E ela era uma boa mulher e tocava piano. Mas eu sempre duvidei de sua experiência com Cristo sobre ser nascida de novo. Mas ela era uma mulher de boa moral em sua própria concepção. Havia um garoto lá, seu primeiro nome era John. Então ela se casou com John e ela continuou. Mas depois de um tempo, o trabalho do John o chamou a outra cidade. Enquanto ele estava fora, ela levantou seu papel de carta de uma igreja para outra. E essa igreja não era tão espiritual quanto a igreja onde o seu tio era pastor, um homem espiritual. Então ela começou a desperdiçar seu tempo com o restante daquelas mulheres. E isto é o que está errado com o nosso país hoje, com nossas igrejas, um tentando copiar do outro. E eles fixam suas cabeças nas televisões e coisas do tipo. E tentam personificar ou copiar algumas coisas sujas que eles viram nas televisões, e então trazem isso à igreja do Deus vivo. E homens e mulheres santas fazem o mesmo, ou alegam serem santos. E aqui está. Esta é uma das razões que você não pode prosseguir. Não se pode misturar óleo e água. Não vai funcionar. Como você crerá no sobrenatural, como você chegará a um lugar quando está misturando com o mundo? E a Bíblia diz, se você ama o mundo, as coisas do mundo, o amor de Deus não está em ti. Amém? Agora isso pode esfolar um pouquinho, mas vai fazer bem para nós. Vai fazer. Amém? Pense nisso, irmão. Nós teremos que encontrar a Cristo no julgamento algum dia. Ai do homem que ficar atrás do púlpito e usar a sua influência para favorecer alguém, em vez de pregar o evangelho como Deus disse para você fazer. Aleluia. Isso é uma profecia. É profecia. A verdade tem de ser dita, diz o irmão Branham. É isso que precisamos hoje. É mais da verdade sendo trazida em sua luz. Mas essa mulher, ela continuou, e as mulheres todas naquela igreja usavam essas velhas roupinhas escandalosas, shorts, para sair e cortar a grama. E ela começou a fazer isso. Seu pai e os demais a repreenderam, mas não adiantou. Ela era tão boa quanto o resto delas. Ela disse, minhas irmãs fazem isso, por que eu não posso fazer? Bem, a primeira coisa então, ela se encontrava fumando cigarros. As outras fumavam, então por que ela não podia fazer o mesmo? Vem, os próprios fatos provam que ela não era o que ela deveria ser, ou ela não teria feito aquilo. Eu espero que isso penetre bem no fundo do seu coração nesta noite. Mas isso é certo. Agora note, a Bíblia diz, pelos seus frutos conhecereis. Essa é a coisa. Se você notar então, ela começou fazendo uma coisa e outra. Pouco depois apareceu um pequeno espertalhão que se mudou na vizinhança ali com o cabelo ondulado. Ela se apaixonou por ele e ele era um marido de outra mulher. E a primeira coisa, eles saíam juntos ali. E ela colocava sua pequena roupa e aparava a grama bem quando aquele homem passava. Para que você está usando esta roupa? Não para aparecer diante de Deus, não é, mas para aparecer diante dos homens. E ela saía ali aparando o jardim, e a primeira coisa que acontece é um beijo de boa noite, do outro lado da cerca, naquela noite, e pouco depois ela se encontra deixando seu marido e se casa com este homem. Mensagem, vida escondida com Cristo. É Cristo. Olha, nós saímos de um labirinto. E nós não vamos voltar para um labirinto. Nosso testemunho era sujo aí. Nosso testemunho. O testemunho começou a limpar, eu estou vendo uma entrada. Uma entrada do inimigo. Mas eu digo assim, você já pensou? Vem pessoas de outro estado para ir para o cinema com
umas 2 pessoas. Fez. E aí? Eu tenho que ficar bravo? Eu tenho ou não tenho? A igreja não é isto. Aí, não é. Você quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa? Muitos dizem assim, olha, o pastor está lá apoiando família e tem problema de casamento e divórcio. Era aí. As pessoas veem na condição que estava, miserável. Eu dei a mão para eles ir para o céu, eles queriam ir para o céu. E eu dou a mão para a pessoa que está toda esbagaçada para ir para o céu. Mas pessoa nossa aqui dentro ir para o mundo, não dou não. Pessoa nossa aqui não. Não. Agora, pessoas que vêm de lá, toda estragada. Agora eu vou ajudar, porque o Senhor Jesus Cristo vai dar a mão. Mas vocês que estão dentro do reino restaurado, caso dessa moça aí, não. Se você veio aqui na pior situação, Jesus Cristo tem a graça para te levantar você. Mulher e homem. Mas vocês que estão dentro dessa revelação já, não resta mais sacrifício. Então por isso, vocês não sabem o tanto que eu sou macho agora. Agora vocês não sabem, você entendeu? Agora eu não estou importando se a igreja esvazia. E eu digo que a igreja não desvairá, porque você ama a correção, você ama a palavra. E eu não estou citando nome de ninguém. Estou citando nome de ninguém. Se você está aí falando nome dos outros aí, você está errado. Eu estou pregando. E se a carapuça serve, você fica quieto, não dá alarme não, porque é feio, é sujo. Desse jeito. E agora, esses pastores dizem que eu sou liberal? Eu sou liberal? Eu sou liberal? Não sou. Eu sou central. Se uma pessoa, ele pode ter virado um cão para lá, mas se ele quer ser Deus, pode vir que nós vamos ser Deus aqui. Ele ter possuído 1000 mulheres para lá, mas se ele quer consertar e não fazer mais, a mensagem de casamento e divórcio entra em ação. A graça entra em ação. Agora aqui dentro, e mexer com casamento e divórcio para lá, separar, arrumar mulher para lá, aqui ó, aqui, fazer igual aqui, de jeito nenhum. Agora se vem com problema, para não fazer mais problema, nós vamos dar a mão, e vamos para o céu junto, e vamos esquecer. E tem uma coisa, é uma igreja que não fica atrás de problema de ninguém. Mas tem uma coisa, estando aqui dentro, participando da ceia, eu dando ceia, e ouvindo essa mensagem, e cantando, e pulando, glória a Deus, aleluia, e depois chega alguém aí, já demonstrando fraqueza? Não, de jeito nenhum, rapaz. Já foi o tempo que nós vamos descer o nosso nível para baixo, é daqui para riba. E as pequenas falhinhas de vocês, isso aí não vai diminuir você diante de mim. Vocês são pessoas maravilhosas, e estou aí para ajudar vocês, mas não vou deixar essa coisa, não vou deixar, não vou. Irmã, cria vergonha com essa internet, com esse Facebook, de divulgar até quando você vai no banheiro. Estou indo para o banheiro. Que vergonha, meu Deus do céu. Estou indo para o banheiro. Aí põe lá. Estou indo para o lazer de banho. Põe lá. Cria vergonha na cara. Dá vergonha do pastor. Eu não sou esse caráter. Não sou. Põe coisa boa, parágrafo de mensagem. Não é para parar com ele, não. Põe parágrafo de mensagem. Eu creio na vinda do Senhor. Olha o retrato aí, ó. Olha o retrato. Olha o olho dele. Olha o nariz, a barba preta.
a peruca branca, Apocalipse 1, ele veio. Põe isso na página, põe isso no seu Facebook. Não põe lá salto alto, não. Você vai ficar parecendo pederasta. Uma mulher de salto alto fica parecendo pederasta. Deixa eu criticar. É para mostrar a curva, para cobiça, mulher empinada. Sapato baixo. Ó, vestido comprido. Cristã. Quantos quer ir para o céu? Levante a mão. Levante a mão. Pai, nós queremos ir para o céu, mas a atitude é ir para o inferno? Não, nós vamos para o céu. Agora um rapazinho assistiu o sepultamento da avó, aí o irmão ficou assim, o tio dele, mamãe foi para o céu. Ele vendo a avó dele no caixão, pois ele estava lá rebelde. Aí ele falou, Manel, você está rebelde, Manel? Você ficar desse jeito, você não vai para o céu não. Falou, vai para o céu você, eu vou é para a chácara. Vou é para a chácara. Porque ele pensou que ir para o céu, tinha que deitar naquele caixão ali para ir para o céu. Não, cristão não morre, ele muda de lugar. Quando esse tabernáculo for desfeito, nós temos outro para entrar. Aleluia. Ele veio ou não veio? Então vamos cantar. Vamos cantar. Aleluia. Ele demonstrou em fotografia. O enigma foi mostrado como um espelho. Irmão, Deus te abençoe. Cada um de vocês. O pastor é bonzinho. Ele é bom, mas até certo ponto. Depois ele é muito brabo. Sem mancha terei. Mundo de